Olá, queridos irmãos, queridas irmãs de Jesus, muito boa noite, muita paz e muita luz. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária virtual pelo Prozebem. Tenhamos uma noite de muita paz, de muita harmonia, que Jesus abençoe a todos nós. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma pequena leitura do livro Vida Feliz, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. A mensagem 113, quando Joana de Ângeles nos diz: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então eu convido a todos nesse momento para fazermos a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, asserenando as nossas mentes e os nossos corações, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino mestre e amigo, bênçãos de paz e de luz para todos nós. Peçamos a Jesus que abençoe a toda a humanidade. Abençoe e ilumina, Jesus, os nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram nos presídios, nos asilos, nos orfanatos. Nossos irmãos que se encontram abandonados. Enfim, Jesus, que a nossa prece alcance a cada um dos nossos irmãos que se encontram em dor e em sofrimento. Abençoa e ilumina cada um de nós, nos fortalecendo nessa caminhada evolutiva. Abençoa, protege e ilumina nossos familiares e amigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. E fica conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. A mensagem da noite de hoje, que iremos trabalhar, que iremos refletir, é a mensagem Aprendamos a Agradecer. Essa mensagem é a mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier. A mensagem é de número 155. Emmanuel inicia esta mensagem com um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e um dos trechos desta carta, Paulo diz: em tudo dai graças. Olha o nosso desafio na noite de hoje. Em tudo dar graças em nossa vida. E aí Emmanuel começa nos dizendo: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste. As mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. A conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro a renovação das próprias forças. E aí eu faço uma pausa na mensagem de Emmanuel e vejamos que Emmanuel até agora enumera coisas positivas. É muito fácil para nós darmos graças ao trabalho quando temos um trabalho. Dar graças pelo alimento quando temos o alimento em nossa mesa. Darmos graça pelos amigos quando temos amigos em nossa caminhada. Darmos graças pela família quando temos familiares. Enfim, costumamos agradecer sempre pelas coisas positivas. Aí eu me recordo quando a espiritualidade diz a Kardec que pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. O que é que a gente mais faz na prece? Pedimos. Dificilmente oramos
para agradecer a Deus por tudo aquilo que nos acontece. Geralmente, quando se fala em prece, oração, súplica, pedido, a gente pensa logo, vou recorrer a Deus para pedir algo. Então, dificilmente utilizamos a prece para agradecer por tudo, como nos ensinou Paulo. Em tudo dar graças. Então, eu fiz essa pausa para a gente refletir, que Emmanuel, até o momento, nos fala de coisas positivas. Né? É muito fácil agradecer quando nós somos possuidores de tudo isso. Mas aí ele diz, muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. Ele diz, muita gente está esperando acontecimentos espetaculares para se dirigir a Deus e agradecer. Ou seja, não reconhece tudo que já conquistou, desde as coisas mais simples, desde os acontecimentos mais simples, não recorre a Deus para agradecer. Ou seja, muitas vezes passa a maior parte do tempo focado naquilo que ainda não tem, naquilo que ainda não possui, e se esquece de reconhecer a bondade divina em tudo que já foi conquistado, em tudo aquilo que já possuímos. E Emmanuel continua dizendo, o cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Então, Emmanuel diz, o cristão, ele sabe que as bênçãos de Deus, as bênçãos da providência divina, ela aborda tudo, ela abrange tudo, desde os momentos mais simples. Qualquer oportunidade é motivo para agradecer, nos diz Emmanuel. Nada existe de insignificante na estrada que percorremos, ou seja, tudo tem uma finalidade. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, se Emmanuel nos diz, aprendamos a agradecer, é porque a gente ainda está deixando a desejar. Talvez ainda não estejamos agradecendo o suficiente, reconhecendo a providência divina o suficiente em nossa vida. Que Emmanuel nos diz, a providência divina se faz presente em nossa vida desde os momentos mais simples. E muitos de nós estamos esperando momentos espetaculares, algo miraculoso em nossa vida, para dizer, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que acontece em minha vida, por isso que aconteceu em minha vida. Ou seja, algo grandioso, algo de destaque. Paulo, nesta mesma carta, da qual Emmanuel tirou um trecho e nos trouxe no início dessa mensagem, Paulo continua dizendo, regozijai-vos sempre. Olha o outro pedido de Paulo. Ele nos disse, em tudo dai graças. Olha o nosso desafio, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E ele diz também, regozijai-vos sempre, ou seja, estejam sempre alegres. Paulo diz mais, examina tudo e retende o bem. E ele diz também, orai sem cessar. São alguns dos trechos desta carta de Paulo. Então, Paulo nos pede para orarmos constantemente, pede para que estejamos sempre alegres e pede para que agradeçamos a Deus por tudo que nos acontece na vida. Então, é a nossa reflexão da noite de hoje. Mas aí vem um questionamento. É possível darmos graças a tudo? Rossandro Klingen tem uma palestra com esse mesmo título. Vocês podem pesquisar no YouTube, que é maravilhosa. Ele trabalha justamente esse tema. É possível dar graça em tudo? Né? Podemos agradecer por tudo quando estamos tristes, quando estamos na dor, na perda física de alguém, numa doença incurável, na dificuldade financeira? É fácil para a gente agradecer nesses momentos? Não. A dor, como nos diz esqueci-me, Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, ele diz que a dor não gera alegria ou gratidão quando ela está a nos incomodar. Enquanto estamos ali naquela dor, naquele sofrimento, realmente é difícil para nós olharmos para o alto e dizer, Senhor, obrigado até mesmo por esse momento de dificuldade. Choramos, ficamos tristes, e isso é natural, não é porque somos espíritas que vamos ser frios e indiferentes às lágrimas, ao momento de tristeza, ao momento de angústia. A própria Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, ela nos diz que até mesmo a raiva é natural ainda da nossa caminhada.
que não devemos sentir vergonha ao ter raiva, mas que ela não pode ser alimentada. Então, se a gente chora, se a gente se angustia, não tenhamos vergonha. O que não podemos é manter esse estado constante em nossa vida. Então, não é nada fácil agradecer por tudo neste momento de dor e de sofrimento. Mas o que é que esse momento pode me ensinar? Quais as oportunidades que me surgem nesse momento de dor, nesse momento de tristeza? É preciso lembrar também que cada pessoa enfrenta esse momento de uma forma diferente. A dor em si mesma, nos diz Sérgio Lopes, ela não nos leva a um crescimento. Ele diz algo até interessante, não existe a lei da dor, lei do sofrimento. Não existe, porque ela em si mesma, ela não traz o crescimento de ninguém. Porque eu posso enfrentar um momento de dor cheia de ódio e de vingança, cheia de mágoa de alguém. Eu posso enfrentar esse meu momento de dor sem resignação, sem tolerância, sem paciência. Eu posso reclamar, posso me queixar nesse momento de dor. Então, ela em si mesma não nos leva a um crescimento. Mas quais as oportunidades que me surgem para eu sair dessa dor e desse sofrimento? É para isso que eu tenho que estar atenta. Então, Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, ele nos diz acontecimentos que não podem ser evitados e tantas outras situações que são irremediáveis precisam ser aceitas com o passar do tempo. Quem não sabe fazer isso sofrerá mais. Então, ele diz, situações que não dependem de nós, que são irremediáveis, que não têm solução, com o tempo, temos que nos acostumar a ela. Precisam ser aceitas por nós. E quem não aceitar, sofrerá muito mais. É algo, então, para refletirmos. Precisamos lembrar também que ser resignado não é ser acomodado. Ser resignado é quando, como Sérgio Lopes nos disse, algo se apresenta para nós que não depende de nós, ou algo que depende de nós. Fizemos o possível, mas não tivemos êxito. Joana de Ângeles nos diz, se temos os recursos nas mãos e não fazemos uso, isso é falência moral. Mas se algo se apresenta para mim, muito maior que as minhas forças, é momento de eu ter humildade e entregar a Deus. Senhor, faça a tua parte, porque a minha eu não consigo mais. Já fiz tudo o que foi possível. Então, isso é ser resignado. Algo que você fez, você lutou, não obteve êxito, mas você tem a consciência de que lutou, de que agiu, de que deu o primeiro passo. É a diferença entre ser resignado e ser acomodado. Então, ser acomodado é você apenas orar e esperar que a resolução caia do céu, esquecendo o que nos diz o Evangelho. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, fazemos a nossa parte. A espiritualidade faz a dela. Então, a espiritualidade não vai fazer aquilo que compete a nós. Temos que dar sempre o primeiro passo. Então, ser resignado não é ser acomodado, mas é reconhecermos que naquele momento fizemos o possível e o êxito não foi possível naquele momento, né? Mas temos a consciência de que agimos. E Sérgio Lopes nos diz, Jesus, ao falar bem-aventurados os aflitos, possivelmente não estava louvando a tristeza, mas o que a tristeza pode trazer de construtivo naquele momento, para nós, ofertando oportunidades de crescimento, né? Então, naquele momento de tristeza, alguém nos oferece a mão, ou a gente vai em busca de ajuda. Então, são as oportunidades que surgem. Então, Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Achei bem interessante quando Sérgio Lopes disse, Jesus não estava louvando a tristeza, mas Jesus estava nos falando dos momentos, das oportunidades que surgem para que a gente saia daquele momento de tristeza, né? Para que a gente se resigne com algo que não depende de nós, né? Chico Xavier dizia o seguinte, agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Olha o que nos disse Chico, né? Se não fosse pelas dificuldades que eu enfrentei, eu não teria saído do lugar, né? E aí é algo para a gente refletir. Quando tudo vai bem, a gente sai do nosso lugar, né? Como diz o ditado, em time que se ganha não se mexe. A gente tem a tendência a se acomodar quando tudo vai bem. Então, a gente para fazer uma modificação em nós, para refletir sobre o nosso comportamento quando tudo vai bem em nossa vida ou quando a dor bate em nossa porta. E aí muitos podem dizer, mas eu não sou um Chico Xavier. Chico já estava muito à frente de mim, um espírito evoluído.
Mas ele, assim como Jesus, é um modelo e guia a ser seguido por todos nós, nos mostrando que nós também chegaremos lá, que depende de cada um. Uns vão chegar mais rápido, outros de forma mais lenta, mas todos nós chegaremos a esse patamar evolutivo. Mas reflitamos no que ele diz. Chico sofreu muito em sua infância. Todas as vezes que Maria Dolores, a sua mãe, aparecia para ele, ela já desencarnada aparecia, dizia: Chico, suporte um pouco mais. Suporte um pouco mais. Talvez seja isso que esteja faltando para nós, suportarmos um pouco mais e vencermos as dificuldades. Então, Chico nos diz isso, que nos faz a gente refletir, né? As facilidades nos impedem de caminhar. Então, a gente tem essa tendência de buscar nos melhorarmos, nos modificarmos, refletir sobre nós mesmos quando a dor bate em nossa porta. Quando tudo vai bem, a tendência é se acomodar. E Chico nos disse, então, que as facilidades nos impedem de caminhar. E aí eu me lembro de André Luiz, ele mesmo relatando no livro Nosso Lar, né, juntamente ali com Clarencio mostrando para ele que a vida que ele teve enquanto encarnado foi uma vida de facilidades. Ele não conheceu a pobreza, ele não precisou pagar pelos livros, ele não precisou pagar pela faculdade, né? Ele se formou em medicina de forma maravilhosa, sem se preocupar com um centavo. Nunca lhe faltou um alimento na mesa. Então, as facilidades lhe abriram um caminho para a perdição, ou seja, ele acabou perdendo uma oportunidade de evolução. E ele reconhece isso em Nosso Lar, quando ele é resgatado por Lísias, por Clarencio, e que eles dizem para ele tudo o que ele fez enquanto encarnado, as oportunidades de fazer o bem que ele tinha perdido. Então, realmente, as facilidades não nos levam a um crescimento. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, será que não estamos esperando lances espetaculares em nossa vida para agradecermos a Deus? Pensemos nisso, né? No livro Pão Nosso, na mensagem 100, Emmanuel nos convida a render graças. Rendamos graças. Ele nos diz: a alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Ou seja, aquela alegria que nos faz continuar perseverantes na caminhada, né, quando tudo vai bem, que a gente realmente está ali com êxito, com vitória, que a gente se sente estimulado, né, é muito bom. Mas Emmanuel diz: a dor é irmã dessa alegria que estimula. A dor aperfeiçoa. Quando a gente aproveita aqueles momentos que nos aparecem, as oportunidades para crescermos. O que a dor tem a me ensinar, né? Quais são as oportunidades que estão aparecendo para mim nesse momento para que eu possa dar a volta por cima e superar este momento? Emmanuel continua: é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o valor divino, o favor divino. Então, Emmanuel diz: ainda somos cegos intimamente e não reconhecemos que até mesmo as dificuldades na nossa vida são favores divinos. E aí eu trago como exemplo o palestrante motivacional Nick. Não sei como pronuncia o sobrenome dele, porque é um sobrenome complicado, mas vocês podem pesquisar no Google, no YouTube, Nick. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Hoje ele é um palestrante motivacional. Viaja por diversos países, levando o seu exemplo de vida. Quem leu a biografia de Nick sabe que, quando criança, ele tentou o suicídio. Porque ele dizia: o que é que eu vou oferecer a uma esposa no dia em que eu me casar, se eu não poderei pegar na mão dela? Não tenho braços, não tenho pernas. E ele tentou o suicídio. E ele diz: eu passava muito tempo da minha vida focado em ter braços e pernas. Mas chegou um momento que ele teve que focar em outras coisas, aproveitar as oportunidades que surgiam e levar para as pessoas o seu exemplo. E ele sabia que tinham pessoas que sofriam muito mais do que ele. E ele tinha recebido um dom, que era o dom da oratória, era o dom de mostrar para os outros que ele superou as dificuldades. Então, como nos diz Emmanuel, até mesmo naquilo que parece um obstáculo na nossa vida, é um favor divino. É porque nós ainda somos cegos intimamente, nos diz Emmanuel. E ele diz mais: nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Então, Emmanuel diz: nem sempre a ajuda que vem de Deus chega para nós de forma agradável. Um manjar.
Para aqueles que gostam de cozinha, sabe que manjar é uma delícia, né? Assim como qualquer outra sobremesa, um brigadeiro, um pudim, né? Ou seja, é algo maravilhoso, que a gente gosta muito. Mas nem sempre, nos diz Emmanuel, nem sempre aquilo que vem do alto, ou seja, a resolução de Deus para a nossa vida, é tão doce e agradável quanto uma sobremesa. E ele diz, comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Ou seja, é algo que vem, que causa um pouco de sofrimento em nós, mas é um recurso divino. É o que Deus acha melhor para nós naquele momento. E aí eu me reporto à reencarnação que temos hoje. Quantos têm a reencarnação hoje limitados fisicamente, como Nick, sem braços e sem pernas? Foi um recurso divino, amargo no momento, mas um recurso que vai levar Nick ao crescimento, à evolução espiritual. Quantos outros recursos estão em nossas vidas de forma amarga, mas que é para o nosso aprendizado e nosso crescimento? Recordo-me de um caso também, né, trazido para Chico Xavier, de uma mãe em desespero porque os médicos tinham amputado as pernas do filho devido a uma doença, e os médicos precisariam amputar os braços também, e ela, em desespero, busca Chico Xavier. E Emmanuel pede a Chico que esclareça para ela que foi o recurso que a espiritualidade tinha encontrado naquele momento, porque aquele espírito, por várias reencarnações, tinha desencarnado pelo suicídio. E naquela reencarnação, ele estava tentando novamente o suicídio. Então, foi um recurso amargo, mas que era a alternativa para que aquele espírito desse continuação à sua jornada, para que ele pudesse continuar a sua caminhada evolutiva. Então, a solução divina nem sempre se apresenta doce em nossa vida, mas é um recurso necessário. E quando se fala em reencarnação, é importante a gente refletir sobre isso. Rossandro Klingen, né, nesta palestra, quando ele faz esse questionamento, é possível darmos graças a tudo? Ele nos diz que é muito fácil para nós a compreensão desse trecho de Paulo, da carta de Paulo, quando nós pensamos na pluralidade das existências e quando nós pensamos na lei de causa e efeito, ou seja, na lei de ação e reação. Né? Ou seja, estamos passando pelo que temos que passar, porque nós mesmos somos construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, Rossandro nos chama a atenção a esse ponto. A reencarnação, a pluralidade das existências. E Joana de Ângeles, no seu livro Atitudes Renovadas, ela traz uma mensagem chamada A Bênção da Reencarnação. E ela nos diz, considera o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. A reencarnação, nos diz Joana, é uma oportunidade especial. Um exemplo que eu trago disso, um exemplo verídico, está no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier. É um livro que retrata o dia a dia de Chico ali nas reuniões mediúnicas. E Emmanuel, enquanto o Chico psicografava uma mensagem, Emmanuel esclarece que naquele recinto se encontravam inúmeros espíritos ansiosos, implorando a oportunidade da reencarnação. E a espiritualidade esclarece para eles que naquele momento a reencarnação para eles não seria possível, porque eles precisariam mudar o pensamento, precisariam trabalhar os clichês mentais que eles haviam construído. Então vejam, muitos estão aí querendo a oportunidade de reencarnar, de retornarem à carne e darem continuidade às suas tarefas, por causa daquele peso na consciência, a consciência do tempo perdido. Então, por isso que Joana diz, a reencarnação é uma oportunidade especial para nós. Então, olha aí, um grande motivo para agradecermos. E ela diz, recebe o retorno das tuas ações como quer que se apresentem na atualidade, modificando a estrutura daquelas que te afligem e sublimando aquelas outras que te alegrem. Então, ela diz, receba o retorno das tuas ações, como ela se apresenta. Tudo que vivemos hoje é um retorno das nossas ações, sejam ações praticadas no nosso passado distante, ou seja, em outras existências, ou seja, um retorno do nosso passado próximo, dessa nossa existência, ou seja, as nossas ações do dia a dia.
como nos esclareceu Kardec, a causa das aflições atuais, né, nem sempre a causa das nossas aflições se encontra no nosso agora, pode estar no nosso passado também. Mas nenhum de nós somos vítimas. Né? Como Joana nos diz, recebe o retorno das tuas ações, como elas se apresentam. O espírito, nos diz ela, é sempre o construtor dos projetos evolutivos dentro das leis vigentes no universo. De acordo com as suas reflexões mentais, palavras e atos, desenha os planos para o futuro que o aguarda, silenciosamente, mas inflexível. Então ela diz, o espírito é sempre construtor dos projetos evolutivos. De acordo com suas reflexões mentais, de acordo com suas palavras, com seus atos, ele desenha o seu futuro, ou seja, o nosso hoje vai refletir na nossa próxima existência, assim como o nosso passado está refletindo no nosso hoje. E ela diz, seja qual for a situação em que te encontres hoje, na jornada física, agradece a Deus a oportunidade ímpar por oferecer-te os instrumentos de libertação e de felicidade. Então ela diz, seja qual for a situação em que estejamos hoje, agradeçamos a Deus pela oportunidade única que estamos tendo. Então, quais são os instrumentos ofertados a nós, como nos diz Joana? A família é um instrumento, o vizinho é um instrumento, uma limitação física que temos é um instrumento. Tudo isso é instrumento de libertação e de felicidade, de crescimento e de aprendizado. Então ela diz, agradeçamos a Deus esses recursos. Tudo tem uma razão de ser no universo, continua Joana. Mesmo aquilo que não entendas, está vinculado a causas legítimas que desencadearam esses efeitos afligentes. As leis morais que vigem em toda parte, emanadas de Deus, são soberanas em sua justiça e alcançam todos os espíritos. Então, quando nós infligimos uma lei, a lei dos homens, nós somos punidos por isso. Né? Embora muitas vezes digamos que a justiça não está sendo feita como realmente deveria. Mas em alguns casos ela realmente é bem rigorosa. Mas da justiça divina nós não escapamos, nos diz Joana. Ela alcança todos os espíritos. Então ninguém escapa das leis divinas. Se não pagamos hoje, né, se não recebemos as consequências no hoje, com certeza receberemos em uma outra existência, porque como nos diz Kardec, as reencarnações são solidárias entre si. O nosso hoje refletirá no nosso amanhã. Joana nos pediu para agradecermos a Deus pela oportunidade da reencarnação. Então, como está a nossa gratidão a Deus? E aí eu trago um exemplo que Rossandro Klingen trabalha em sua palestra. Ele diz o seguinte, imaginemos um acidente aéreo. Sempre tem aquela pessoa que escapa desse acidente, não é? Vem o repórter e entrevista aquela pessoa. O que fez você perder o voo naquele dia? E a pessoa diz, olha, o despertador não tocou. Não sei por quê, mas o despertador não tocou e eu perdi o voo. Nossa, era para eu estar naquele avião, era para eu estar morto agora. E aí o repórter pergunta, você atribui a quem? E a pessoa diz, eu atribuo isso a Deus. Foi Deus quem quis que eu não estivesse naquele avião. E aí Rossandro diz, imaginemos do outro lado da TV, uma mãe que perdeu um filho naquele acidente aéreo, o que é que ela vai pensar? O Deus que salvou você, que quis que você não estivesse naquele voo, é o mesmo Deus que quis que o meu filho estivesse naquele voo e morresse. Ele disse, inclusive, que sentou com um homem, em uma das oportunidades que ele teve de palestrar em uma casa espírita, um homem que passava por uma dor muito profunda, porque em um desastre aéreo ele tinha perdido a filha e a esposa. E porque ele teve um compromisso médico, ele não pegou aquele voo, porque senão ele estaria morto também. E como trabalhar a dor daquele homem? Como então ser grato a Deus pela existência nesse momento de dor, nesse momento de perda física de um ente querido? Como Chico dizia, em relação às mães, não se tem nome para essa dor, não se tem consolo para essas mães, né? Para essa dor tão profunda. É realmente muito difícil e ficamos sem palavras. Mas não podemos de forma alguma acusar a Deus, dizer que Deus é injusto.
né? Então, no livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos convida a orar. E ele diz: a providência divina possui os recursos e caminhos que eles são próprios para alcançarmos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos costumamos implorar ao céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas, de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Então, Emmanuel diz, muitas vezes, em dificuldades na nossa vida, oramos a Deus pedindo a solução. E o que Deus envia para nós é como alguém que pede saúde e precisa fazer uma cirurgia. O único recurso para se obter saúde é cair no bisturi. Ou seja, vai ter que passar por uma cirurgia, passar pela dor, por aquele momento de recuperação. Então, Emmanuel diz, muitas vezes o recurso divino se faz dessa forma. Vem com dor, vem com sofrimento, mas é para o nosso aprendizado, é para a nossa melhoria. E Emmanuel nos diz, simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual da nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossa vida, segundo a concepção em que a imaginamos, mas somos portadores de certos defeitos que nos impediriam de acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la no momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que se lhe restaure a saúde. Então, Emmanuel nos diz, pedimos felicidade a Deus, mas ainda somos possuidores de defeitos que nos impedem de sermos felizes por completo. E Deus nos envia uma provação, uma dificuldade. Assim como, mais uma vez, Emmanuel lembra, uma cirurgia. O corpo passa por uma cirurgia para obter a melhora. Então, a gente passa pela dor, pelo sofrimento, no intuito de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. Então, reflitamos na reencarnação. Reflitamos de que nada é injustiça, ao contrário. A lei de Deus é justa, é misericordiosa. Mas quando não compreendemos isso, achamos que Deus está castigando a todos nós. Como aquela mãe que perdeu o filho no acidente aéreo, ela pode dizer, foi um castigo de Deus. Deus está me castigando, por isso que ele levou o meu filho. Mas vamos refletir no livro Alto Amor, um livro de Andrei Moreira, Alto Amor e Outras Potências da Alma, quando ele nos fala a respeito do castigo. O que vem a ser castigo? Andrei Moreira nos diz, aquilo a que se chama de castigo são simplesmente equações da vida para fazer o ser retornar à fonte. Ou seja, quando a gente se afasta de Deus, o que vem para nós? Dor e sofrimento. Deus é amor. Andamos no caminho do bem e do amor. Andamos no caminho de Deus, mas se a gente se afasta de Deus, o que vem para nós? Dor e sofrimento. E a gente acha, então, que é um castigo divino. E quando o espírito entende assim, ou seja, quando ele entende que, na verdade, essas dificuldades são para trazer o espírito à fonte, para nos fazer retornar ao caminho, paramos de lamentar as lutas, paramos de lamentar pelas dores, paramos de ver só problemas em nossa vida, paramos de ver dificuldades, paramos de ver dor financeira, dor física, paramos de brigar com o nosso corpo, paramos de brigar com a vida e aprendemos a louvar a Deus pela grandeza da vida que se expressa em si. Então, é dessa forma que Andrei Moreira nos convida a ver as dificuldades da vida, não como um castigo divino, mas é um chamado para retornarmos ao caminho de Deus, ao caminho do amor, à fonte do bem. Então, ele diz, quando a gente aprende a ver dessa forma, a gente para de reclamar, a gente para de ver a dor física, a gente para de ver a dor financeira, a gente para de se lamentar. Na verdade, é um chamado para a gente se recompor e para a gente se trabalhar. Então, vamos refletir agora num outro questionamento. Devo eu esperar a gratidão das pessoas pelo bem que faço? Já nos diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, na mensagem 154, que se chama Na Curva do Caminho, esta mensagem mostra Chico Xavier no trabalho. E ele, de repente, começa a passar mal. Começa a sentir falta de ar. Ele termina o trabalho e vai para casa.
No meio do caminho, ele pede ajuda a Emmanuel. Emmanuel, me ajude, socorro, me ajude. E Emmanuel diz, continue caminhando, porque o socorro virá mais adiante. Caindo e levantando, Chico diz, Emmanuel, me socorre. E ele diz, continue caminhando, porque o socorro virá logo. Chegando quase às portas da cidade, Chico Xavier se depara com uma senhora que traz à cabeça, em cima da cabeça, uma bacia cheia de roupa. E essa senhora, quando vê Chico Xavier, abraça Chico demoradamente e diz, este abraço é por conta do bem que você me fez ontem. Você me deu remédio para o corpo e para a alma no passe e nos conselhos. Chico se surpreendeu. Depois daquele abraço, ele era outro. Estava bem, estava recuperado, estava saudável, estava se sentindo bem. E aí a mensagem diz, no bem está a nossa defesa, o remédio para todos os males. No bem que fazemos está a nossa defesa, o remédio para todos os males. Eu, inclusive, não me recordo o nome da internauta que no domingo passado, no congresso, fez uma pergunta, como fazer a caridade sem ser bobo? E aí, naquele momento, eu não me recordei qual a fonte, qual o número da questão que estava a resposta da espiritualidade. Peço até desculpas a ela, se ela estiver assistindo nesse momento, mas eu trouxe de forma mais profunda, que devemos continuar fazendo bem, independente de como reajam, de como nos devolvam esse bem que foi feito. Vejam que aquela senhora deu um abraço apertado em Chico, agradecendo pelo bem que ele tinha feito para ela. Como nós devemos reagir quando alguém não nos agradece pelo bem que fazemos? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, quando Kardec pergunta o que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos. Então, muitos podem dizer, eu não faço mais o bem, porque toda vez que eu faço, me pagam com ingratidão. Me fazem de bobo, me fazem de besta, eu não vou mais ser caridoso. Mas olha o que a espiritualidade responde a Kardec. Essas pessoas que esperam reconhecimento têm muito mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Deus permite que sejais pago, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, somos pagos com a ingratidão pelo bem que fazemos, é uma prova para nós, para perseverarmos no bem. E no final de tudo, é de nós para com Deus, para com a nossa própria consciência. Então, nos diz Emmanuel no livro Luz no Lar, que essas pessoas ingratas surgem em nossa vida para que aprendamos a perdoar. Então, Emmanuel nos diz que agradecer vai muito além de palavras. Agradecemos pelos gestos, agradecemos pela generosidade, pela confiança, correspondendo o outro espontaneamente. Então, agradecer não é apenas dizer obrigada. Podemos dizer obrigada, obrigado, dar um tapinha nas costas, sem sentimento algum. Então, por isso que Emmanuel diz, agradecer vai muito mais que palavras. Pelos gestos podemos agradecer, por uma prece sincera podemos agradecer. E aí, quando se fala em prece sincera, de reconhecimento e gratidão, eu trago um caso que está neste livro, Luz no Lar. A história de número 39 se chama História de um Pão. É uma psicografia de Chico Xavier. Conta a história de um homem, chamado Barsabás, que era um malfeitor. Dizimou vidas de homens, mulheres e crianças. E este malfeitor morre. E ele, no plano espiritual, ele retorna, vai para a sua antiga casa, vê que a sua esposa não venera a sua memória, vende tudo, se muda de residência, e ele vê que as pessoas não lembram mais dele. E as que lembram dele é com muita mágoa e muito ódio. E ele começa a chorar. E ele então diz, ai de mim, eu sou um desventurado, eu jamais fiz o bem. E então o mentor aparece para ele e diz, em verdade, trazes contigo o pranto, o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos, dos órfãos indefesos. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor.
Então, ele era um malfeitor, tinha feito muito mal às pessoas, dizimando a vida delas, mas alguém orava por ele, uma oração de agradecimento, de reconhecimento. E ele ficou curioso de saber quem era. E o benfeitor disse: há 32 anos, você deu um pão a uma criança. E essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. E Barsabás chorou, consultou a sua lembrança e lembrou de uma criança. E pergunta: é Jonaquim, o enjeitado? E o mentor disse: sim, é ele mesmo. Siga essa claridade e você vai ver aonde ela vai te levar. E Barsabás seguiu aquela luz. E chegando então numa casa, encontrou aquela criança, que não era mais uma criança, era um homem de 40 anos, Jonaquim, era carpinteiro. E Barsabás, quando o viu, o abraçou. Jonaquim não o viu, claro, ele estava em espírito, né? Barsabás já estava desencarnado, mas Barsabás o abraça, agradecendo a ele por aquela prece de reconhecimento, de agradecimento. E o que aconteceu então? Com um ano depois, Jonaquim recebe Barsabás como filho. Barsabás, então, teve a oportunidade de reencarnar nos braços de Jonaquim, aquele que foi beneficiado com um pão há tantos anos. Então, podemos ser gratos a alguém pelo gesto, com uma prece de louvor e de agradecimento. Lembremos sempre que a nossa prece favorece encarnados e desencarnados. Então, encerrando a mensagem da noite de hoje, do livro Sublime Libertação, Levando Alívio, do médium Lindomar Coutinho, pelo espírito Bernardo de Campos, ele diz: vamos juntos agradecer. Agradecer por tudo de bom que está por acontecer. E até pelas coisas que julgamos desagradáveis, mas que não deixam de oferecer uma ou mais lições. Obrigado, Senhor, por tudo que temos, mas também por aquilo de que somos privados, para que não nos sirva de perdição. Olha só que sabedoria. Agradeçamos até mesmo por aquilo de que somos privados, porque isso pode nos servir de perdição. E aí eu trago um exemplo comum. Quantas pessoas querem ganhar na loteria e não conseguem ganhar? Sabe-se lá se esta oportunidade de ganhar na loteria não seria a perdição para aquele espírito. Sabe-se lá se em seu planejamento reencarnatório não está a prova da pobreza, a prova da miséria, a prova das dificuldades. Lembremos que quando temos condições morais para isso em espírito, ajudamos os nossos mentores em nosso planejamento reencarnatório. Então agradeçamos até mesmo por aquilo que não temos, porque poderia ser um motivo de perdição em nossa reencarnação. E Bernardo nos diz: nada devemos reclamar, mas sim amar, amar e amar. Obrigado, Senhor. E aí Emmanuel nos diz: choras em contratempos na vida familiar, pensa, porém, naqueles que sofrem sem amigos. Recorda aqueles que são mutilados e precisam de apoio. Medita nos doentes que não têm teto. Socorre aos que estão agonizando nas estradas da noite. E reconhecerás o quanto já és feliz. Então, muitas vezes, perdemos tempo focados naquilo que ainda não temos e esquecemos de reconhecer a bondade divina em tudo que já conquistamos, em tudo que já superamos. Tudo passa. E a maior prova disso é tudo aquilo que já passou na nossa vida. Momentos bons, momentos difíceis que conseguimos superar e que hoje estamos aqui. Aos trancos e barrancos, caindo e levantando, mas faz parte ainda da nossa caminhada, que somos espíritos ainda neste caminho evolutivo. Foi a mensagem da noite de hoje. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão, agradecendo a Deus por esta oportunidade que tivemos na noite de hoje. Agradecer a Deus pelo dom da vida, por esta oportunidade bendita que estamos tendo de crescer, de aprender, de conviver com aqueles que sempre têm algo a nos ensinar, aqueles com quem precisamos trabalhar e reajustar os sentimentos. Obrigada, Deus, nosso Pai. Obrigada, Mestre Jesus, por todo o amparo, por toda a luz que tem derramado sobre nós. Agradecemos por todos aqueles que estão em nossa caminhada e pedimos, Senhor Jesus, por cada um dos nossos irmãos que se encontram em dor
e em sofrimento. Fica conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre. Obrigada a todos, um grande abraço, que Jesus os abençoe.